Rita joga verde para colher maduro. Ela fala para Pércio que ela quer erva doce para levar para a sogra dele. Pércio está com a cabeça no mundo da lua com os estudos e nem percebe a ironia de Rita, repetindo o que ela falou. E Rita pensa que é verdade, questionando por que ele mentiu todos esses anos para ela. Pércio fica sem entender do que ela está falando. E Rita, chateada, fala que ela nunca pensou que ele pudesse trair ela assim desse jeito. Pércio continua sem entender nada e pede para ela se explicar melhor do que ela está falando. Rita fala logo que está incomodando ela, dizendo que ela já está sabendo do namoro dele com a Bianca, ou ele anda enganando mais alguma mulher da cidade. Dona Neném chama a atenção de Rita, por ela estar falando grosso com Pércio. Rita pergunta para Pércio se por acaso ele nega o que ela está perguntando. Pércio fala na cara de Rita que ele não vai negar o interesse dele por Bianca. Rita fica chocada com o que está escutando. Pércio também fica interessado em saber se Bianca quer mesmo namorar com ele. Rita tenta falar mal de Pércio para Dona Neném. Dona Neném deixa claro para Rita que o Pércio é solteiro e ele nunca deu esperanças para ela. Pércio pede para Dona Neném não falar desse jeito com a Rita. E Dona Neném faz questão de lembrar Pércio que a Rita vive correndo atrás dele desde quando ela estava no convento. Rita fica triste com o que Dona Neném fala, porque ela gosta do Pércio e pensou que ele gostava dela. Pércio pede para Rita deixar ele se explicar, mas diante do que Rita escutou da boca de Pércio, ela se toca que ele não gosta dela e fala que ele e a Bianca se merecem sair de lá. Botelho examina a Lívia depois da cãibra que ela teve no rio e fala que ele percebeu que ela está muito cansada. Lívia confirma que está assim bem cansada, tem hora que ela tem vontade de desistir de tudo. Botelho torna a perguntar para Lívia o que ela está fazendo lá. Lívia deixa claro que agora ela não pode falar nada, mas logo ele saberá da verdade. Depois ela confessa para Botelho que trabalhar ao lado de Vitória, que fez mal para os pais dela, está sendo bem difícil, mas também ela é uma senhora frágil, que é a avó dela. Botelho questiona a Lívia se ela está querendo se vingar de Vitória, porque se for assim, ele não vai poder ficar calado do que sabe sobre ela e a família dela. Lívia nega qualquer tipo de vingança. Ela está lá por outra coisa. Botelho, antes de ir embora, faz recomendações de saúde para a Lívia melhorar. Pedro é louco. Ele não tem nada com a Lívia. E quando Botelho sai, ele entra no quarto dela cobrando sobre realmente o que aconteceu entre ela e o Felipe, afirmando que ela resolveu ir nadar com o Felipe. Lívia não gosta do tom de voz dele com ela. E ele não deveria estar falando assim. Ela não deu direito nenhum para ele para falar desse jeito com ela. Pedro pensa que ele é o dono da razão, falando que Lívia deu o direito para ele desde quando começou a se fazer de santa, fingindo não ter interesse por Felipe, mas na realidade ela se joga nos braços dele como uma mulher que não vale nada, enquanto com ele, ela é toda grosseira. Se ele tenta roubar um beijo, ela não deixa, e olha que ele ama ela de verdade. Lívia deixa claro para Pedro que ela não está gostando da grosseria dele. Pedro fala que ele sabe muito bem que ela chegou no colo do Felipe e ele ficou preocupado com ela. Eles dois chegaram agarrados e não é para ela vir com a história de que não é o que ele está pensando porque ele não é idiota. Lívia lembra a Pedro que ela não deve explicações da vida dela para ele, mas ela fala a verdade, que ela teve cãibra e o Felipe estava por perto e salvou ela. Pedro passa de todos os limites ao desejar mal para Lívia, que ele preferia que ela tivesse morrido. Lívia fica indignada do que ela acabou de escutar do Pedro, porque ele vê nos olhos dela que ela ama o Felipe, mas ela mente. Lívia se revolta diante de estar sendo tão humilhada pelo Pedro e fala logo a verdade de uma vez na cara dele, que ela ama sim o Felipe. Ela nunca deixou de amar ele, mas é um amor impossível, e ela nunca mais vai amar ninguém na vida dela como ela ama ele. Ela pode sofrer demais, mas ela só quer a felicidade dele. E se for do lado da Melissa, que seja, porque o amor dela sim é verdadeiro, ao contrário do dele, que preferiu que ela estivesse morta do que ter sido salva pelo Felipe. Pedro é tão safado e sem escrúpulos que ele ameaça a Lívia. Se ele descobrir que ela tem alguma coisa com o Felipe, ele irá contar para todo mundo quem ela é de verdade e o que ela foi fazer lá dentro da mansão. Lívia fica muito triste diante do ódio que Pedro está tendo dela e de Felipe. Ele sai do quarto dela furioso. Melissa observa Felipe perguntando para Botelho o estado de saúde de Lívia. Botelho fala que ele já examinou ela e que deixou um remédio para ela, mas ela está bem.
Felipe fica feliz em saber que Lívia está bem. Botelho desabafa que a Lívia passou para ele que ela está bem cansada. Ele acha que ela precisaria descansar mais um pouco. Felipe deixa claro para Botelho que ele irá dar o recado dele para Zilda. Enquanto ele leva Botelho na porta, Melissa fica com uma cara feia, querendo saber mais sobre o Felipe e a Lívia juntos. Emília sofre pensando em Bernardo. Gemma percebe o sofrimento de Emília e pede para ela ir dormir, consolando ela com um abraço porque tudo irá dar certo. Ela irá encontrar o Bernardo. Depois Gemma verifica como Raul está, se ele não está com febre. Ela se deita no peito de Raul e dorme lá. Melissa vem com a falsidade dela com Vitória, falando que só está querendo saber como ela está. Vitória fala que está bem e faz perguntas para Melissa sobre o casamento dela com o Felipe. Melissa demonstra estar muito feliz com os preparativos do casamento. Ela pergunta se Vitória não quer que ela faça companhia para ela, enquanto a Lívia está se recuperando, perguntando se ela já sabe sobre o que aconteceu. Vitória fala que ela já sabe sim, e que lamenta o ocorrido. Melissa debocha por Lívia ter entrado no rio com o frio que está fazendo. Ela parece um pouco sem noção. Zilda se mete na conversa delas, falando mal de Lívia que ela é uma sem juízo. Melissa fala para Vitória que se não fosse o Felipe salvar ela, Vitória percebe as ironias e o ciúme de Melissa, e deixa claro que a Zilda já contou tudo para ela. Mas graças a Deus que o Botelho falou que a Lívia iria ficar bem. Ela olha para a Zilda e defende Lívia, falando que ela não é sem juízo. Ela só teve cãibra e foi um acidente que poderia ter acontecido com qualquer um. Zilda, debochando, deixa claro que ela não acredita em nada do que a Lívia fala. Melissa percebe que falando mal de Lívia, ela não vai ganhar nada com a Vitória, e é falsa ao falar que a Lívia não parece ser mentirosa. Vitória conta para Melissa que Zilda sempre implicou com a Lívia. Ela deixa claro para Zilda na frente de Melissa, jogando uma indireta para ela também, que quanto mais ela fala mal da Lívia, mais ela gosta dela, então não adianta. Zilda fica toda sem graça diante da resposta de Vitória, e Melissa se faz de mulher doce, falando que se Lívia continuar cuidando dela bem, ela será como uma amiga para ela. Vitória continua elogiando Lívia, falando que ela cuida dela sem reclamar, como a Zilda faz. Ela, para humilhar Zilda, fala para Melissa que é melhor ver o rosto de uma mulher bonita do que uma velha mal-humorada. Zilda fica chateada por estar escutando tudo aquilo. Anita e Roberto se encontram à noite escondidos na mansão. Melissa vai até o quarto da Lívia com sangue nos olhos contra ela. Lívia se assusta ao ver Melissa lá dentro do quarto dela. E Melissa mente, falando que Vitória queria saber como ela estava, perguntando se ela pode entrar. Ela já entra no quarto de Lívia com ironia, falando que ela soube pelo noivo dela que Botelho passou uma medicação para ela. Lívia fala que está bem e agradece por Melissa se preocupar com ela. Melissa nota que Lívia está com uma carinha triste, e Lívia, para tentar se livrar de Melissa, fala que ela já ia dormir. Melissa concorda com Lívia que ela precisa mesmo dormir. Melissa finge para Lívia estar feliz porque o Felipe salvou ela. Foi muita sorte ele estar passando por perto quando ela mais precisava de ajuda. Melissa inventa para Lívia que Felipe tem muita consideração por ela, porque ela cuida bem da Vitória e por eles se conhecerem já há algum tempo. Ela joga verde falando para Lívia que Felipe contou para ela. Lívia questiona Melissa o que Felipe contou para ela. Melissa mente que se esqueceu algumas coisas, mas que Felipe falou. Ela se lembra de ter falado que eles já se conheciam antes mesmo dela chegar na cidade. Lívia disfarça falando que Felipe é bem conhecido na cidade. Melissa se finge de amiga da Lívia, perguntando para ela como ela e o Felipe se conheceram. Lívia mente também, percebendo que Melissa está sondando ela. Ela diz que conheceu no dia em que ela viu ela e o Roberto e o Felipe, e os três estavam juntos a cavalo. Ela estava com a mãe de Anita e uma conhecida dela. Lívia fica interessada em saber por que Melissa está perguntando isso para ela. Melissa finge que acreditou em Lívia, dizendo que ela se lembra agora, dando a desculpa de que ela quer se aproximar dela. Melissa continua sondando Lívia, contando que Anita deixou escapar para ela que ela nunca gostou do Pedro de verdade como homem. Lívia fica olhando para a cara da doida da Melissa, e Melissa dá a desculpa de que ela está preocupada com ela, para ela não se casar com Pedro sem amar ele. Ela, com as mãos fechadas de raiva, pergunta para Lívia com ar de fúria se ela já está apaixonada por outra pessoa. Lívia dá a desculpa para Melissa que ela tem um carinho enorme pelo Pedro e ela não precisa se preocupar com nada. Melissa fala que isso já deve bastar para ter um casamento feliz. Ela mente que quer que a Lívia seja muito feliz. Lívia agradece a Melissa e deseja o mesmo para ela.
Melissa agradece Lívia e fala que se ela precisar de alguma coisa é só falar com ela. Lívia respira aliviada quando Melissa sai do quarto. Carola entra no quarto e percebe que a Lívia não está bem. Lívia deixa claro para Carola que ela não está bem mesmo. Roberto leva Anita num bar movimentado e ela fica surpresa com o tipo de roupa que as mulheres usam lá. Anita fica olhando para as mulheres de lá e Roberto, percebendo o jeito dela, pergunta se ela nunca foi num local que nem aquele. Anita confessa para Roberto que ela nunca tinha ido lá. Roberto fala que ela vai gostar daquele local. É muito legal lá e as pessoas de lá sempre estão felizes da vida. Anita é boba mesmo. Ela fica toda derretida para o anel que Roberto deu para ela, mentindo que eles dois estão noivos. E Roberto ainda por cima pede segredo por enquanto, até que ele possa contar para todo mundo do romance deles. Roberto coloca o anel no dedo de Anita, e Anita fica toda contente pensando que está noiva de Roberto. Roberto, com a maior cara de pau do mundo, manda ela acreditar porque é verdade. O porco de Felícia fica lambendo a mão de Bianca, e Bianca, sonhando, pensa que é Roberto fazendo carinho nela. Quando ela acorda para ver o que está acontecendo, ela se depara com o porco e dá um grito enorme com um susto, por ter um porco dentro do quarto dela de madrugada. Ela grita várias vezes pedindo socorro, e Felícia acorda espantada com os gritos de Bianca e corre para pegar o porco dela. Bianca fica reclamando porque Felícia perturba demais a vida dela. Ela pergunta onde foi que ela arrumou aquele porco. Ela grita que Felícia quer destruir a vida dela por ter um porco lá dentro, e lembra que o porco estava lambendo a mão dela, e sente nojo nessa hora. Ela fala com ódio para Felícia tirar aquele porco de lá. Bento aparece para incomodar Rosa novamente, lembrando ela que ela quase quebrou os dedos dele com a porta do quarto dela. Ele deixa claro que hoje ele irá entrar de qualquer forma. Rosa manda ele tirar o cavalo da chuva porque ela não irá deixar ele entrar no quarto dela. Bento ameaça Rosa que se ela não deixar ele entrar no quarto dela hoje, ele irá contar tudo para a Vitória que ele sabe dela. Rosa aponta a faca para o Bento, deixando claro que ela não tem mais medo dele. Bento fala na cara de Rosa que ela vai se arrepender por ter rejeitado ele. Rosa chora por ter que ficar aguentando as ameaças do Bento, se ela não se deitar com ele. Roberto é um canalha. Ele embebedou Anita e a levou para um quarto que tem no mesmo bar que eles estavam. Ele se aproveita que a Anita está bêbada e começa a tirar a roupa dela. Depois ele leva Anita para a cama, e ela concorda porque está bêbada. Pela manhã, Gemma acorda assustada com alguém só faltando derrubar a porta dela de tanto bater. Ela abre a porta e o Bento vai invadindo a casa dela. Ele, com toda a grosseria do mundo, fala que ele quer falar com o negro Raul. Gemma fica assustada olhando para Bento, e Bento reclama, perguntando se ela vai ficar olhando para ele com essa cara de espantada. Ele vai entrando na casa dela procurando por Raul. Gemma tenta impedir Bento, chamando a atenção dele por estar invadindo a casa dela dessa maneira. Bento tem a cara de pau de perguntar quem ela pensa que é para falar com ele desse jeito. Gemma lembra Bento que ela é a dona da casa, então ela não quer que ele entre. Bento debocha por ela estar se agarrando com o negro do Raul. Gemma abre a porta da casa dela, ordenando que Bento saia de lá. Bento ameaça Gemma falando que mulheres é bem mais fácil de se livrar delas. Gemma enfrenta Bento, deixando claro que ela não tem medo dele. O Raul está doente, porque foi largado por ele na porta da casa dela. E isso não se faz com nenhum animal. Bento debocha por Gemma estar cuidando de Raul sozinha naquela casa. Ele vai entrando quando Gemma segura ele pelo braço, tentando impedi-lo de entrar. Bento manda ela largar ele, antes que ele faça alguma coisa com ela, e entra na marra na casa de Gemma. Ele entra no quarto onde Raul está, falando bem alto para ele acordar. Raul acorda e olha para Bento. Bento ordena que Raul saia da cama. Gemma grita com Bento defendendo Raul que ele está com febre e manda ele sair da casa dela. Raul pergunta para Bento o que ele quer lá, com ele. Bento debocha por Raul estar tendo muita mordomia na casa de Gemma. Raul pede para Gemma deixar eles a sós, por favor. Gemma fica receosa de sair de lá, com medo que Bento mate Raul. Mas Bento deixa claro para Gemma que se ele quiser matar o Raul, ele vai escolher outra hora. Gemma fica olhando com medo para o violento do Bento, e Bento ameaça logo matar o Raul se ela resolver chamar alguém na rua. Bento não acredita quando Raul fala que não viu nada sobre o Bernardo, já que ele estava amarrado do lado dele. Raul conta para Bento que os capangas dele deixaram ele no sereno e deu uma febre imensa nele, que ele perdeu a razão. Bento, não acreditando em Raul, ele pede para ele jurar pela vida do Chico. E Raul, como não está mentindo, jura pela vida do Chico. Bento ameaça Raul que se ele descobrir que ele mentiu para ele vai voltar lá e vai matar o filho dele.
Ele abre a porta e dá de cara com Gemma e a questiona por que ela estava escutando a conversa deles. Gemma afirma que estava sim escutando a conversa deles e ameaça Bento para que ele não faça nada com o Chico. Bento debocha por Gemma ser corajosa demais e diz que ela é muito corajosa mesmo para estar com um animal feio que nem o Raul. Ele entra no outro quarto procurando por Chico. Emília aproveita e quebra um vaso enorme na cabeça do Bento e ele cai na hora desmaiado. Gemma fica preocupadíssima com medo que Emília tenha matado o Bento e ele fica lá jogado no chão desmaiado.